Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores, nesta semana em que ficamos a conhecer a lista dos 31 condecorados no Dia da Região, que este ano terá lugar na Horta. Entre os homenageados estão o padre Raimundo Bulcão, com 67 anos de sacerdócio, e ainda a Irmandade do Senhor dos Passos da Ribeira Grande. Vamos à atualidade da Diocese açoriana. A Comissão Diocesana Justiça e Paz vai promover uma Eucaristia celebrativa do 25 de Abril, no próprio dia, pelas 19 horas, em Santa Luzia, na Ouvidoria de Angra do Heroísmo. O padre José Júlio Rocha, orientador espiritual, afirma que a missão da Comissão Diocesana é a de pôr em prática a doutrina social da Igreja, que assenta em valores da democracia. A Comissão Justiça e Paz, em qualquer diocese e também na de Angra, tem permissão de pôr em prática, na diocese, no local do terreno, a doutrina social da Igreja. Ora, desde 1891 que a doutrina social da Igreja vem anunciando que valores como a democracia, a liberdade, a participação, o bem comum, a subsidiariedade, são valores fundamentais na vivência social e política das pessoas. Isto só nós conseguimos em 1974. No dia 25, a partir do movimento que o 25 de Abril gerou. E, portanto, é isto que nós estamos a celebrar. Queremos agradecer a Deus o dom de vivermos em paz. O 25 de Abril de 74 também significa o fim de uma guerra. Vivermos em paz, agradecer vivermos em democracia e em liberdade, com todos os valores que uma democracia tem, que é a forma de governar que a Igreja defende. Para o sacerdote, todos os partidos democráticos deveriam querer celebrar o 25 de Abril. É uma questão política, mas não é uma questão de política partidária. Celebrar o 25 de Abril está acima de qualquer partido. Ou devia ser, a panagem de qualquer partido que vive numa democracia, celebrar os valores de Abril. Há os que celebram melhor, há os que celebram menos, mas todos deviam celebrar. E seria preocupante, ou será preocupante, haver pessoas, ou movimentos, ou partidos, para quem o 25 de Abril não é de comemorar. É isto também que nós queremos alertar, porque se a Igreja não se deve imiscuir na política partidária, quando se trata de valores fundamentais da vida política que atentam, que tocam nos direitos humanos, que tocam nos valores fundamentais da dignidade humana, evidentemente que a Igreja também tem o seu papel e a sua voz, nem que seja de denúncia. Neste caso, é de agradecimento a Deus, ao mundo e a Portugal, o facto de há 50 anos, uma democracia jovem, vivermos em democracia e em paz. A celebração em Santa Luzia conta com a homilia do padre José Júlio Rocha, seguida de uma reflexão pelo presidente da Comissão Diocesana Justiça e Paz, Francisco Maduro Dias. Haverá ainda espaço destinado à partilha de experiências e ideias. A Diocese de Angra vai assinalar a Semana de Oração pelas Vocações e o Dia Mundial das Vocações no próximo domingo, 21 de Abril, Domingo do Bom Pastor. Este ano somos todos desafiados a refletir sobre o tema Semear a Esperança e a Construir a Paz. Na Diocese de Angra, os materiais foram enviados para todas as paróquias e no próximo sábado há vigília na paróquia da Terra Chã. Pois, em primeiro lugar, nós tivemos o cuidado de enviar recursos e materiais a todas as paróquias e comunidades da Diocese, com pagelas de oração, cartazes, apoios para as catequeses, para os grupos de jovens, para vigílias de oração. Para que esta semana seja vivida também com intensidade, aproveitando a oportunidade de rezarmos pelas vocações, quer consagradas, mas também as vocações matrimoniais. E depois vamos ter aqui na Ilha Terceira, além de outras iniciativas pelos Açores, vamos ter uma vigília de oração pelas vocações na paróquia da Terra Chã, e durante a tarde, na mesma paróquia, entre as 4h30 e as 5h30, teremos um workshop vocacional com as crianças e os jovens da catequese. À noite, aliás, a vigília de oração será pelas 20 horas e aberta sobretudo não só
às congregações religiosas, ao seminário, mas também aos grupos de jovens da ilha. Padre Hélder Miranda Alexandre, da Pastoral Vocacional, admite que são tempos de desafios, de carência de vocações e apela ao envolvimento das comunidades para a sensibilização para as vocações. A jovem terceirense Maria Rita Ornelas vai professar os votos perpétuos na Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima no próximo dia 20 de abril. Entrou para a congregação aos 24 anos, em 2014, e agora, 10 anos depois, dará o sim definitivo na paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, na Expo, em Lisboa. O sentimento da irmã Maria Rita é, claro, de alegria. Este sim que vou dar agora é fruto de um caminho de quase 10 anos desde que entrei na congregação. Portanto, diria que hoje o que eu me sinto é, por um lado, profundamente agradecida por este dom da vocação que o Senhor me deu nesta congregação, este chamamento, no qual fui respondente com as minhas forças, com as minhas capacidades, com os meus limites, com aquilo que sou. Pronto, mas uma grande gratidão e, ao mesmo tempo, uma grande paixão pelo Senhor, que espero que seja alimentada de facto a cada dia, mas que me faz hoje, de uma forma apaixonada, enamorada, e gosto de utilizar estas palavras porque é mesmo sem condições, sem limites, sem reservas, de uma forma total e inteira, entregar-me ao Senhor para a vida toda, para sempre, consciente, muito consciente deste passo, fruto destes quase 10 anos de caminhada, e por isso muito, muito feliz desta comunhão grande com o Senhor. A jovem açoriana foi para Lisboa tirar ciências do desporto, mas uma viagem a TZ indicou outro caminho. A minha história com o Senhor é feita de momentos assim muito intensos e que o Senhor se foi revelando muito presente em alguns desses momentos. Eu tenho uma experiência que fui a TZ quando tinha 16 anos, que foi marcante para mim, porque eu aí conheci profundamente Jesus. Eu venho de uma família cristã, andei no Colégio de Santa Clara e, portanto, sou fruto de uma educação cristã da ilha, mas aos 18 anos fui a TZ e percebo um Deus, e conheço um Deus que é próximo, que é amigo, que está em mim, e esta experiência é fundante em mim. Acho que aí é que se dá o grande conhecimento de Jesus. Mais tarde, uns anos mais tarde, volto a TZ, num período em que estava afastada da igreja, em que nem ia à missa, em que estava deslumbrada com a vida de Lisboa, já estava em Lisboa na altura, mas regresso a TZ, dediquei à minha conversão, em que de facto vivo aquela passagem do filho pródigo que regressa à casa e que conhece um pai misericordioso que lhe acolhe de braços abertos. Esse foi outro momento-chave na minha vocação. Outro foi as experiências que fiz de missão, nomeadamente em São Tomé e Príncipe, num tempo de férias, em que esse tempo de missão ajudou muito a perceber que eu não queria uma missão por um mês, mas que sentia-me que a minha vida era uma missão para a vida inteira. E tudo isto foi caminhando até que faço a pergunta: Senhor, o que é que tu queres de mim? Eu até aos meus 22, 23 anos nunca tinha pensado na possibilidade de uma vida religiosa, de ser irmã. E quando eu faço esta questão, Senhor, o que é que tu queres de mim? Parece que tudo se abre. E começo a perceber que o que Deus queria de mim, no fundo, e que era por uma vida de consagração, no fundo de mim, era isso que eu também queria. As Servas de Nossa Senhora de Fátima foram fundadas em 1923 e atualmente têm cerca de 200 de irmãs presentes em 8 dioceses portuguesas: Beja, Lamego, Leiria, Fátima, Santarém, Setúbal, Guarda, Coimbra e Aveiro, e espalhadas por 7 países. O faialense Monsenhor António Saldanha foi nomeado pelo Papa Francisco cônego da Basílica de Santa Maria Maior. O sacerdote açoriano será investido a 28 de abril e justifica esta nomeação como resultado de um carinho muito grande do Papa Francisco pelo povo português. Recebi com natural alegria, muita surpresa. O significado desta nomeação tem a ver com o espírito do Papa Francisco, que de alguns anos esta parte tem manifestado o desejo de que determinados cargos e títulos correspondam
a um serviço pastoral concreto. Para mais, é verdade que o Papa Francisco tem com a Basílica de Santa Maria Maior um particular carinho. Foi nesta Basílica que celebrou pela primeira vez a sua missa o fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, e o Papa Francisco, muito antes de ser Papa, quando passava por Roma, tinha o hábito de ir visitar esta Basílica para rezar a Nossa Senhora, de quem é profundamente devoto. Por outro lado, também, o Papa Francisco disse, e de facto tem manifestado, tem um carinho muito, muito especial pelo povo português. Pela língua portuguesa também, obviamente, e num quadro de preparação para o jubileu que está próximo, entendeu-se que seria importante integrar no cabido de Santa Maria Maior um padre de língua portuguesa. São razões para estarmos felizes, naturalmente. O sacerdote açoriano diz que o Papa Francisco quer que esta basílica se transforme numa espécie de santuário mariano. Para além das vestes, dos títulos, das dignidades, importa mesmo, como disse a Carmo, meter as mãos na massa e que estes títulos correspondam a uma atividade pastoral. O Papa quer, e bem, que a basílica se transforme assim na prática uma espécie de santuário mariano, onde os peregrinos de todo o mundo cheguem não apenas para contemplar os tesouros artísticos e uma estrutura fria e impessoal, mas encontrem-se ali com um culto, mas sobretudo com uma dinâmica pastoral que vai muito para além de ritos e de cerimónias naturalmente bonitas, mas que precisam de serem transmitidas por pessoas e por sacerdotes que tenham alguma sensibilidade pastoral. Monsenhor António Manuel Saldanha de Albuquerque é o primeiro sacerdote português a receber esta dignidade numa das igrejas mais importantes de Roma, onde o Papa se desloca regularmente, sobretudo de cada vez que viaja, e onde se encontra o mais importante ícone mariano, a Salus Populi Romani, um dos 2 símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Neste Igreja Açores, Carmo Rodeia, diretora do Serviço Diocesano das Comunicações Sociais da Igreja, conversa com Monsenhor José Constância sobre o 25 de Abril na Diocese de Angra. Monsenhor Constância, estamos a poucos dias de assinalar o 25 de Abril, os 50 anos, uma data jubilar, meio século de história. O senhor, na altura, estava em Santa Maria e já era pároco em Vila do Porto. Que memória tem numa terra que tinha um aeroporto internacional e que estava em permanente contacto com o mundo exterior? Pois bem, muito obrigado por esta oportunidade. De facto, eu tinha 26 anos de idade, quer dizer que vivi no regime da ditadura, onde havia silêncio, pobreza, etc. E, entretanto, em Santa Maria, na Ilha dos Açores, senti o 25 de Abril com alegria, com alegria da minha parte, com alegria da parte das pessoas, numa ilha que, de facto, esteve sempre aberta ao mundo e com uma população também parte de gente do continente. Portanto, eu tenho uma sensação tenho a vivência da alegria daquele dia, daqueles dias, das notícias. Não digo o mesmo por todos os Açores, porquanto fomos assim apanhados, ilhas, teremos tido ilhas em que tudo foi assim um pouco mais difícil de compreender. Lembro-me que dizer-se que no Corvo o padre Eugênio Rita, que já lá estava há 40 anos, o seu telefone, ou melhor, o seu rádio é que estava a explicar às pessoas o que é que estava a passar. Assim, um misto de surpresa, um misto de alegria, mas sabíamos que de facto era uma revolução que estava iminente. Portanto, este é o meu primeiro sentimento de quem, juntamente com as pessoas, celebrou, digamos, uma libertação.
Em Santa Maria, a notícia foi bem acolhida. Na altura, o aeroporto de Santa Maria era um aeroporto muito cosmopolita, a presença da Panamérica na ilha, a entrada e a saída dos controladores aéreos, portanto, era um espaço muito urbano e muito internacional, digamos assim. Portanto, estes ventos de mudança, que do ponto de vista da Igreja internamente já começavam a soprar de Roma desde o Concílio Vaticano II, mas dizia eu, do ponto de vista social, e para já situarmos-nos do ponto de vista social, foram ventos que foram bem acolhidos. Sim, eu creio que se conjugou, vou agora falar já um pouco da Igreja, com o Concílio Vaticano II, que para o ano vai fazer 60 anos, e o Concílio Vaticano II que atira muito a Igreja para o mundo, e no mundo as situações de pobreza e sobretudo as situações de ditadura, tudo isto levou certas camadas da Igreja, leigos e padres, a entrar numa dinâmica de quem realmente contribui por uma nova era ou por uma atenção às desigualdades, etc. Portanto, Santa Maria de uma maneira especial, porque, embora não houvesse muita pobreza na ilha, nunca foi uma ilha assim de grandes contrastes, ou de contrastes como São Miguel, as pessoas, apesar de tudo, tinham consciência das desigualdades e da tristeza que vivíamos no país, e de consequência ali num ambiente aberto internamente, porque parte da ilha tinha muita gente do continente e gente controlador e gente com uma visão até de esquerda da política ou da realidade, juntamente com o contato com o mundo inteiro, acabou por ser assim um lugar, ou não digo um farol, mas um mirador bom para se apreciar, digamos, o 25 de Abril e viver essa alegria de 25 de Abril, ainda com as cautelas e com as apalpadelas que fomos tendo naqueles dias por relação aos acontecimentos, no sentido de perceber o que é que se passava mais e mais e mais. Depois, nós, na altura, já do ponto de vista eclesial, já havia algumas alterações. Enfim, a Igreja, na altura, estava ainda muito conotada em termos nacionais com o antigo regime, mas os ventos do Concílio Vaticano II também já tinham chegado à região e, nomeadamente, ao coração da Diocese, a Angra, ao seminário. De que forma é que nós podemos considerar este espírito conciliar, do ponto de vista eclesial, como sendo também propício às mudanças sociais que depois haveriam de ser trazidas pelo 25 de Abril? Eu creio que, do ponto de vista eclesial, o Concílio Vaticano II, com toda a sua reforma e sobretudo com aquela visão de alinhamento do mundo e da paz e dos países que não vivem em verdadeira libertação, sobretudo esta renovação sentida na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel por grupos de padres e leigos e diríamos por uma atmosfera geral que se sentia, tudo isto contribuiu para que, de facto, não só se acelerasse da parte, a Igreja ajudasse o processo, não digo um processo político, mas um processo de transformação da realidade e daquilo que estava para vir, como também a própria realidade social nos empenhávamos. Portanto, os alunos, o seminário foi um foco, não digo um foco da revolução, foi um foco, uma caixa de ressonância do Concílio Vaticano II, foi uma caixa de ressonância desta nova visão da sociedade. Foi nesta altura o 69, o 68, 69, com os estudantes por toda a parte e, portanto, apesar de estarmos no seminário, tínhamos os efeitos sentiam-se ali. Portanto, eu diria que esta conjugação de uma nova geração que era formada por futuros padres, por padres novos, por leigos muito sensíveis ao empenhamento social, etc., deu um grande contributo e ajudou a apressar esta hora, mesmo que não se tenha feito política partidária. Mas não digo todas as ilhas, embora diríamos que em cada ilha havia sempre um foco das pessoas que, fartas da ditadura, sobretudo da pobreza, não imagina
como deve imaginar, isto há 50 anos, 100 anos, as ilhas sentia-se muito, não era só a ditadura, é que isto era uma traço fruto do regime também que vivíamos. Era isso que eu ia lhe pedir, que me caracterizasse como é que era a vida nestes 9 pedaços de terra espalhados pelo mar, onde as comunicações não eram certamente como são hoje, eram muito mais difíceis e, portanto, quase que parafraseando o senso comum, longe do coração, longe da vista, longe do coração, certamente haveria muitas dificuldades e um enorme sentimento de revolta por parte das pessoas que não se conformavam e, sobretudo, pessoas eclesialmente esclarecidas. Claro, eu tenho 77 anos, portanto devo calcular que não num pulo e por aquilo que eu ouço e leio, tivemos aqui praticamente uma época quatrocentista nestas ilhas. Há 100 anos é que estas ilhas se abriram, e estou talvez a exagerar, do ponto de vista todos os pontos de vista, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista de tudo. E, portanto, era uma vida difícil porque ilhas isoladas, também Bragança era isolada, podíamos ter, e outras zonas de Portugal, mas quer dizer... Mas aí o território era contínuo, aí apesar de tudo o território era contínuo. As ilhas adjacentes, sabíamos que eram portugueses e éramos todos, e cantávamos o hino de Portugal, honra seja feita, mas sabíamos que éramos assim todos naquela linha da ditadura. Viva Salazar, eram visitas cá, mas nós, sempre pobres. O mar a galgar a terra, portanto, a saltar a terra a tremer, e as pessoas em muitos lados a comerem pão com pimenta, estou a exagerar, mas talvez seja a realidade em certas ilhas, a pobreza, vá perguntar, mas afinal, que país é este? Depois vem a guerra no ultramar, e depois vem tudo isto, quer dizer, a imigração, tudo isto levanta perguntas de que, afinal, em que terra é que estávamos e que regime é que tínhamos. E portanto, havia uma grande apetência, não só para que o regime mudasse, como de facto, fomos a pouco e pouco terminando estes 100 anos que tivemos de atraso e digamos, deixei de pensar a expressão de fechamento, não é? Tudo mudou com o 25 de Abril, tudo mudou, ou bastante mudou com o 25 de Abril. O 25 de Abril proporcionou que as ilhas, digamos, depois à procura de uma autonomia que não foi fácil e que tem dado passos e que ainda hoje tem problemas, ajudou a criar comunicação entre as ilhas, digamos, cultura, etc. Portanto, há um antes e um depois. Nós, por estarmos por uma época difícil do ponto de vista social e a democracia em crise em parte, e as pessoas não estarem suficientemente educadas na democracia, e por outro lado estamos numa época de trepidação da Igreja, às vezes de um período religioso pouco interessante ou desinteressante. E não podemos deixar de dizer que estamos... que isto veio trazer uma grande luz, que nós passamos por outra época, estamos com os olhos abertos, ainda que estamos conscientes de todo o mapa mundial, ou todo o mundo como está, e das dificuldades que Portugal atravessa e a nossa região também. Na altura, qual era efetivamente o impacto da Igreja na vida das pessoas? Do ponto de vista nacional, sabemos que a Igreja tinha uma enorme relevância social e talvez isso, e sobretudo o posicionamento da Igreja no período imediatamente subsequente ao 25 de Abril, possa ter ajudado a apaziguar a Revolução. Aqui nos Açores, sente que isso também possa ter acontecido, ou seja, a influência da Igreja ter ajudado a serenar alguns receios? Não estou ainda no verão quente, nem no pós-verão quente. Estou a falar no período que precede o 25 de Abril, imediatamente antes, e no período subsequente, logo também imediatamente a seguir.
Quero dizer, não se pode fazer a história dos Açores sem fazer a história da Igreja. Em todos estes 489 anos que ela tem. Por consequência, antes do 25 de Abril, houve influências da Igreja no mundo, na transformação deste mundo, no acabar a pobreza, como também digamos, hábitos muito costumeiros e, portanto, um certo tradicionalismo. Mas houve influências. No que diz respeito ao 25 de Abril, quer as pregações de alguns padres, quer as conversas, quer o empenhamento dos leigos no mundo e aqueles que estavam mais atentos, já ajudava a perceber e ajudou a acelerar realmente uma transformação. Ainda que com medo não só do regime antigo, porque as pessoas temiam o pior, como também temia não entrar num exagero. Então, nesse aspecto, a Igreja também cautelou-se ou ajudou a cautelar alguns momentos que pudessem ser de maior radicalização. Tem o 25 de Abril e tal como em Portugal, quer dizer, a Igreja ajudou e saudou, mas teve também alegria na mudança e foi um fator também de travagem de certos entusiasmos e de certas interrogações e perplexidades pelas quais passávamos no fenómeno depois do 25 de Abril. Não sei se estou a responder bem à pergunta. O laicado era influente e presente na vida da Igreja? Sim, o laicado da década de 60... nasci em 46, entrei para o seminário em 57, o laicado da década de 60 e de 70 foi um laicado muito ativo, e diria, antes de mais, no mundo, nas estruturas sociais e culturais, com as semanas de estudo dos Açores, com o foco de dinamização e mentalização, quer do seminário maior, quer do seminário menor, quer através da escrita, a Igreja teve um papel pioneiro e havia, de facto, leigos muito empenhados por movimentos da ação católica, por movimentos outros que chamavam a atenção muito para a presença de testemunhos no mundo, como seja também os cursos de cristandade, que nesta primeira fase acentuava muito a pessoa dar o testemunho no mundo, na cultura. Portanto, tínhamos dezenas e dezenas de leigos e alguns que constituíam uma geração laical nova, que contribuiu para, digamos, o brilho da presença da Igreja no mundo, ajudou também a que depois a autonomia se fizesse com gente válida que ajudou a fazer a autonomia e pronto, também com os limites próprios da época, porque nem tudo se vê claro quando são... Mas podemos ver aí a década de 60 e 70 com alguns exageros, diríamos, de posições, mas com uma grande presença no temporal, nas realidades terrestres. Podemos falar, inclusivamente, de alguma radicalização que se veio a agudizar com a chegada do 25 de Abril, ou não chegámos a tanto? Sim, uma radicalização, sim. Eu creio que, apesar terá havido alguns leigos, ou um grupo ou outro de leigos e até um ou outro padre que entrou assim num apoio radical àquilo que não era o verdadeiro espírito de 25 de Abril, mas era a pressa que tinham em impor, digamos, um determinado movimento, uma determinada visão da realidade e da estruturação política da realidade. E, portanto, como tal, nos Açores houve alguns exageros e depois criou-se o fenómeno, digamos, de um certo medo, porquanto, a certa altura, adivinhando-se que por hipótese, o 25 de Abril poderia trazer o comunismo ao continente, então os Açores ficou assim, medo e
e atónitos, não é? Do ponto de vista das ilhas, nós tínhamos realidades diferentes, como o Monsenhor já reconheceu ao longo desta entrevista, com velocidades, maneiras de ver o mundo também diferentes. São Miguel e a Terceira, naturalmente, duas ilhas muito distintas na forma como acolheram estes novos ventos de mudança, quer aqueles que vinham do interior da Igreja, com as reformas do concílio, quer aqueles que vinham do domínio social. A presença dos bispos e a carta pastoral do episcopado português, publicada em julho, no final de julho de 1974, ajudou a esclarecer alguma coisa ou, pelo contrário, adensou alguns dos receios, talvez da parte da Igreja mais conservadora? Eu creio que ajudou a situar, até porque eu não sei bem quem é que fazia estes documentos, era da autoria dos senhores bispos, mas creio que a nível episcopal e a nível mesmo laical havia elementos que ajudavam uma certa leitura serena, ou pelo menos uma leitura histórica esclarecida. Claro, neste sentido, eu diria que ajudou a ver. Depois, também aqui nos Açores, não obstante, temos ficado um pedaço frenados, houve doutrina social da Igreja. Eu lembro-me de Dr. Moreira Candelária, que era uma figura açoriana e que na altura estava no continente, ter feito aqui umas conferências sobre a presença da Igreja no mundo, mais no sentido da doutrina social da Igreja, abordando aspectos que poderão ter ajudado. Mas mesmo assim, não obstante toda esta ajuda para o equilíbrio, para uma visão, houve sempre também uma tendência, digamos, para se ver a Revolução como o pior de tudo, e sempre assim um medo. E quando se diz São Miguel de Santa Maria, porque são ilhas, digamos, muito populosas, não quer dizer que não tivessem também uma certa rede com outras ilhas onde estavam quer alguns leigos, quer pessoas mesmo que, não sendo de cariz religioso, mas eram de visão que era um outro aspecto que se notava, pessoas que não eram explicitamente religiosas, mas que tinham um certo diálogo com as pessoas da Igreja, leigos ou padres, que comungavam dos mesmos ideais a favor do progresso, a favor da tua ordem, a favor da liberdade de expressão. Etc. O senhor teve mesmo uma experiência nesse domínio depois do 25 de Abril, não é? Em Santa Maria, no aeroporto e na Comissão de Trabalhadores. Se calhar gostava que pudesse partilhar um pouco connosco o que foi essa experiência no domínio quase sindical. Sim, eu estava de início, portanto, eu tive em Santa Maria 8 anos, estive enfermeiro do capelão do aeroporto, depois capelão do aeroporto e Parque de Vila de Porto, depois tive ouvidor da ilha e até vigário episcopal, naquela altura que houve vigários episcopais por São Miguel por ilha, eu também estive lá 2 anos, vigário episcopal. O que é verdade é que apanhou-me na fase inicial. Eu era padre há 3 anos, tinha sido professor de seminário e, portanto, trazia quer do seminário onde me formei, quer o seminário menor, que era também um foco realmente de ideias e de grande ressonância do que se passava em São Miguel, deu o meu espírito e, portanto, como as palavras com as pessoas e no meu programa, lembro-me de um programa que era Embarcados na Vida, no Asas do Atlântico, destilava as minhas ideias, não no sentido de opção partidária, mas de uma visão aberta da sociedade. Que a verdade é que eu, quando entrei como capelão do aeroporto, embora aquilo seja uma capelania civil, o capelão, a nível quer dizer, tinha a casa própria de capelão e também recebia um tanto economicamente como se fosse um operário. Portanto, de certa maneira, as pessoas também me consideravam operário e também, portanto, considerado trabalhador. Seja como for, eu como lidava com o povo, digamos, várias... O que é verdade é que, a certa altura, foi a época em que se organizaram comissões de trabalhador por todo o lado, comissões de bairro,
bairro, de algumas zonas, continente, Açores menos, e ali criou-se uma comissão de trabalhadores. Eu fui a São Miguel numa visita qualquer ou num trabalho qualquer, chego e entre o grupo dos trabalhadores, dos funcionários do aeroporto, estava o meu nome e eu acabei por aceitar, porque as pessoas queriam que de facto nos organizássemos. Aí senti dois aspectos. Senti a ânsia de pessoas que durante tempo quiseram uma renovação e queriam fazer outras coisas melhores e que as estruturas mudassem. E por outro lado também senti um exagero ou outro de pessoas que queriam, que era a época do saneamento e pensavam numa pessoa ou outra para ser saneada e creio que não merecia. Eu senti as duas coisas. Senti trabalhar com gente do 25 de Abril que estava dentro do espírito e do espírito que não era de submissão, mas de liberdade. E, portanto, o facto era trabalhador, era funcionário do aeroporto. Melhor, eu era padre, mas considerado assim trabalhador. Também o facto de estar com eles ajudava que eu... Que se fizesse um certo discernimento, que talvez um padre, apesar de jovem como eu, tentava frenar alguma coisa, porque também havia posições de exageros, a ponto de um ter dito uma vez, padre, sim senhor, gostamos da sua atuação, mas dá a impressão que o altar tem vários ângulos, tem vários cantos, e portanto você às vezes está num canto, outras vezes está no outro. No fundo era pagar o preço de quem queria estar com eles e também unir e não. Mas gostei da experiência. Promover consensos no fundo. Promover consensos. Como é que a hierarquia olhava para isso? Certamente os seus colegas saberiam da sua posição. Como é que os senhores bispos, porque na altura também nós tínhamos, é bom lembrar aos nossos ouvintes que nós tínhamos nesta altura um bispo titular, residencial, Dom Manuel Afonso de Carvalho, e a partir de junho de 64 passámos a ter um bispo coadjutor, que se manteve assim durante quase 2 anos. Portanto, pergunto-lhe como é que eles olhavam para esta... Alguma vez foi chamado à terceira para dar explicações sobre isto? Não. Porque Santa Maria foi, apesar de muito conhecida, era sempre de uma ilha pequena e, portanto, o que se dava ali era mais ali e tudo. E o que houve de igreja assim mais relevante, ou até por hipótese mais exagerado, foi mais São Miguel e Terceira, e, portanto, esse daí é que terão sido admoestados. Eu não sinceramente não senti, pois todos souberam que eu também estava empenhado, embora não fosse considerado revolucionário, mas que estava empenhado também no 25 de Abril e a minha geração também. Por outro lado, também correspondeu a um período de entrada do bispo de então, Sr. Dom Aurélio, que, não obstante todas as dificuldades e não obstante até as denominações de que era conservador e feito ao sistema lá fora, mesmo antes de ser bispo, ele empenhou-se muito no trabalho laical. Ele chegou e começou logo a trabalhar, e a trabalhar com os leigos, e a trabalhar e a visitar as paróquias, etc. Portanto, de certo modo, este bispo que alguns ponham interrogações, ou que não foi a figura que facilitou mais uma presença da Igreja no mundo logo ali a seguir, era um homem trabalhador, era um homem que estava a empenhar a Igreja, e a nossa Igreja vinha de uma grande anemia de trabalho pastoral. Portanto, trabalho pastoral, não digo que fosse assim um balde de água fria na Revolução, mas ajudou a dizer que a Igreja não era só, digamos assim, uma posição social ou política. De qualquer maneira foi difícil, foi um período difícil. E foi um período que depois, lá está, com a tal radicalização do regime em Lisboa, acabaria por ter ressonâncias também aqui nos Açores e fez com que uma atitude primeira de algum entusiasmo fosse sendo moderada progressivamente, com um principal foco aqui em São Miguel. E quando começamos a entrar pelo verão quente adentro, há posições que se extremam e começam a extremar aqui nos Açores, de um lado e de outro, e a Igreja aqui já tem um papel mais moderador e moderado.
Sim, moderador e moderado. Pode ter havido alguns leigos ou um padre ou outro que poderia terá tido um comportamento, digamos assim, mais excessivo, mas mais moderador e moderado. Primeiro porque víamos que éramos uma região e queríamos crescer como região, e depois com o 25 de Abril veio a autonomia, que ajudou muito, mas, e por outro lado, também a Igreja havia a moderação, porque temia sempre o pior nesta altura, o pior para o continente, o pior para os Açores, mas a Igreja entrou serenou um pedaço e também serenou e ajudou a serenar. Com esta distância e com a equidistância possível nestas coisas, como é que veria ou como é que classificaria o papel dos dois bispos neste período? O bispo Dom Manuel e Dom Aurélio. Sim. Eu creio que o Sr. Dom Manuel não pôde fazer muita coisa porque estava num período já final, se ainda foi bispo da Diocese, se ainda continua bispo da Diocese, do ponto de vista de saúde ele estava débil. O bispo que me ordenou em 74 já apresentava sinais de uma certa senilidade e, portanto, ele como tal não poderia fazer mais do que fez. O papel de Dom Aurélio ainda está por fazer-se, porque eu vejo o episcopado de Dom Aurélio por 22 anos e não só no seu início, não é? Quer dizer, o início dele foi muito difícil para ele e foi apelidado de conservador e foi apelidado, digamos, de não querer o concílio. Mas depois, com o andar dos tempos, nós vemos, se o Dom Manuel, temos que ver, não estou a fazer uma apreciação do episcopado dele ou do ministério episcopal dele cá, porque ele começou, digamos, bem cedo e, portanto, os últimos 5 anos em que eu fui ordenado e estive com ele, corresponderam a um período em que ele não poderia dar mais, tanto mais quanto ele também tinha um grupo de professores de seminário e de gente muito preparada com o qual ele não podia dialogar muito porque o seu estado de saúde ou até a força da capacidade intelectual e social daquele grupo de professores e até mesmo de parcos, etc., era um pedacinho difícil para o diálogo com o Sr. Dom Manuel, mas eu acento sobretudo o seu aspecto físico que eu recordo que era débil e que foi cada vez mais débil. O Sr. Dom Aurélio, pronto, quer dizer, marcou muito a sua personalidade e, portanto, como tal, para melhor e para menos bom, digamos, teve as suas... Eu gostaria... Com menos bom teve as suas atuações, mas o episcopado de Dom Aurélio, nos seus 22 anos, ainda está por fazer o estudo e alguns classificam também do episcopado com um grande contributo em realizações, podemos dizer, houve muitos eventos, a vinda de Nossa Senhora de Fátima, mas houve o Congresso de Leigos, houve a aprovação do plano pastoral, houve a organização laical, etc. Talvez esteja a fugir um pouco, mas nós, infelizmente, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu gostaria de continuar aqui a percorrer cada um dos momentos, mas tinha uma última questão para lhe colocar e que tem a ver essencialmente com isto. O que é que ficou do entusiasmo e dos falhanços desse período mais conturbado? Quer dizer, para bem, eu gostava de destacar o aspecto positivo, quer dizer, o concílio continuou, mesmo com os avanços e recuos, que toda a Igreja continuou na Diocese, com avanços e recuos, etc., continuou. Estamos a 60 anos de concílio. E o 25 de Abril também continuou e trouxe a autonomia. Eu acho é que vivemos pouco este espírito hoje, este espírito e esta dinâmica. Bem sei que o tempo é outro, o aspecto mundial é... Por exemplo, o entusiasmo do concílio, que hoje dá-se por nome de sinodalidade,
está longe, mesmo com o pós-pandemia, estamos longe de um espírito e de uma dinâmica nova. Nós devíamos estar mais no significado permanente do Concílio Vaticano II, traduzindo hoje uma sinodalidade, tornar-se a nossa igreja mais uma igreja povo de Deus. Ponto. E o 25 de Abril, não obstante todas estas dificuldades e todas as desilusões, eu creio que devíamos viver mais um espírito de democracia, não estar só à espera, quer dizer, haver uma educação cívica e uma educação popular, e devíamos estar mais longe da pobreza, mas pronto, mas sabemos que a pobreza está por toda a parte, mas constitui um grande problema. Por outras palavras, eu acho que o espírito dos dois acontecimentos deviam continuar aqui com um significado permanente que criasse dinamismos outros. E compete aos mais novos, hoje, leigos e padres, para falar-os da Igreja, que se crie e recrie, de facto, a resposta a esta nossa época. Muito obrigada, Monsenhor Constância, na primeira pessoa, um dos sacerdotes que viveu o 25 de Abril numa paróquia, numa ilha, onde desempenhou também um papel relevante do ponto de vista de moderador social. Nós voltamos então para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.